A desistência é um sentimento egóico que leva as pessoas, todas as vezes que estão diante de uma experiência desafio, e o que é uma experiência desafio dentro da visão da psicologia consciencial? Experiência desafio na visão da psicologia consciencial é uma experiência que é desagradável para o nosso ego, traz uma dor em maior ou menor intensidade, não necessariamente uma dor física, mas uma dor emocional. Pode estar acompanhado também de uma dor física, pode ser uma doença, pode ser um problema emocional, pode ser um relacionamento dificultoso com um ente querido, um esposo, uma esposa, um filho, pode ser um problema com o chefe no trabalho, um momento de desemprego, enfim, qualquer situação que, de alguma maneira, nos toca emocionalmente, nos gera uma dor emocional, uma dor física ou ambas. Então, nós chamamos essas experiências de experiências desafio. O que acontece quando a pessoa, em vez de exercitar a virtude da resiliência, ela dá vazão ao processo da desistência? A pessoa que está focada na desistência, ela olha a experiência desafio como um estorvo, uma coisa desagradável que ela não quer viver. E aí ela aciona um mecanismo que é muito comum no ser humano de afastamento daquilo que gera dor e busca por situações prazerosas. Isso se chama impulso de afastamento. Então, a pessoa que cultua a desistência, ela vive tentando se afastar das situações dolorosas sem resolver a situação, sem aproveitar aquela experiência desafio para transformar essa experiência desafio numa experiência aprendizado. Então, o que ocorre? Todas as vezes que a pessoa ela tem um problema qualquer, ela foge daquele problema, né? E nós sabemos que todas as vezes que nós fugimos do problema, nós fugimos também da solução do problema. Então, a pessoa ela está sempre reclamando da vida, é a pessoa que está o tempo todo cultuando uma desistência, colocando, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, é muito difícil. Ela está sempre colocando situações que cria-se obstáculos para transformar aquela experiência desafio numa experiência que seja positiva, que sirva de aprendizado, porque ela está focada numa impossibilidade de resolver o problema. Então, o tempo todo, o foco dela no eu não sou capaz, eu não dou conta, eu não consigo, é muito difícil, mas dá muito trabalho. Ela cria adversidades em cima do próprio problema. É comum a utilização de crenças limitantes utilizando conjunções adversativas. Eu quero muito tal coisa, mas eu não consigo, mas eu não dou conta. Eu quero muito resolver o problema com o meu esposo, com a minha esposa, o meu filho, mas eu não consigo, mas eu não dou conta, mas é muito difícil, mas eu não sou capaz, mas isso, mas aquilo. Eu gostaria muito de ter um emprego melhor, mas eu não dou conta, é muito difícil, mas isso, mas aquilo. Então, o tempo todo criando adversidades que faz com que ela viva desistindo de fazer esforços. Então, a desistência, o bloqueio egóico da desistência está focada no impulso de afastamento, num processo de criar adversidades, de reclamações. A pessoa está o tempo todo focada em não conseguir
em vez de fazer esforços de aperfeiçoamento, a pessoa negligencia as oportunidades que a vida oferece para que ela possa crescer com aquelas situações. Então, ela vai criando todo um estado emocional de inibição. Então, a desistência é profundamente inibitória. Muita gente, nesse movimento de afastamento da dor e busca de prazer, entra nas chamadas compulsões, compulsões por drogas, por sexo, por compras, por uma série de situações que faz com que a pessoa tenta se afastar das coisas incômodas para ficar numa superficialização em relação à vida. Existem pessoas que passam a vida inteira assim, desistindo de tudo, desistindo. Na hora que a vida convida a fazer esforços de autotransformação, de superação daquela dificuldade, a pessoa desiste e a dificuldade toma conta da vida dela. As pessoas que cultuam a desistência, elas sofrem muito, porque o tempo todo elas vivem numa vida de péssima qualidade, elas reclamam de uma vida de péssima qualidade, mas elas desistem de fazer esforços para superar, baseado numa ideia de que elas não conseguem, não são capazes, não dão conta, os outros são capazes, mas ela não. Existe um movimento de derrotismo muito forte junto com a desistência. A pessoa ela entra nesse movimento derrotista da vida, colocando-se de forma inferior. Há um ganho secundário muito forte na desistência, que é o ganho relacionado ao vitimismo. A pessoa se coloca como vítima da vida e encontra pessoas que a tratam como coitada e ela se alimenta desse coitadismo. Ela se coloca como uma pessoa que ela não dá conta mesmo, que tudo que acontece na vida dela, ela não consegue, tudo é ruim, tudo não presta, tudo é isso, tudo é aquilo, e vai ter sempre alguém que vai passar a mão na cabeça dela e dizer, coitada de fulano, como a sua vida é dura, mas devia ser diferente. Vejamos que esse movimento gera o ganho secundário, ele gera um estado de satisfação em relação a essa vitimização toda. O problema não sou eu, é que o mundo é muito cruel. O problema não sou eu que desisto de fazer esforços, que eu estou sempre no movimento ligado ao menor esforço ou nenhum esforço. O problema é que o mundo é muito cruel, a vida é muito difícil, por que isso, por que aquilo? Então a pessoa enche a sua vida de reclamações, torna a sua vida extremamente uma vida sem sentido, uma vida sem graça, uma vida dolorosa, e reclama mais ainda e cria um círculo vicioso o tempo todo, desistindo de realizar esforços de transformação. Então, uma vida assim realmente se torna profundamente desagradável.